Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, a gente vai aprender a versão P para crianças da térmica Meu Lanchinho. Então, já baixe o seu molde, é gratuito, é um presente para você. Aqui na descrição tem as informações com o link. Você vai baixar, vai imprimir em tamanho real. Observe aqui, ó, que tem as dimensões. A margem de costura também tá aqui e você vai posicionar sua régua ou fita métrica nessa grade. Tem que bater. Se você imprimiu a capa e bateu, pode imprimir o restante que tá correto. Se imprimiu a capa e não bateu, não tá em tamanho real. Revise, ajuste e imprima corretinho. Vamos começar pelo bolso da nossa térmica. Aqui tem as informações do tamanho do bolso e aqui do que você vai precisar cortar. O tecido principal, você vai cortar 2 centímetros maior na altura, para que a gente possa desenhar ele assim, sobrando 1 centímetro em cima e 1 centímetro embaixo. E o forrinho, você vai fazer um quadrado de 17 por 17. Eu tô usando aqui um linho, ele já tem esse desenho aqui no próprio linho. Ele tá entretelado no entretela de colarinho e aqui, nylon 70 emborrachado. A gente vai posicionar direito, a direção do bolso é essa, ó. Com o direito do forro. E com o pontinho número 2, você vai passar uma costurinha em cima do risco. Esse daqui e esse daqui. Na parte reta, use a sua tesourinha para poder refilar. E na parte curva, uma tesourinha de picote. Ó. Se você não tiver, pode fazer pix com a sua tesoura normal mesmo. Quando a gente corta assim, com pix ou com tesoura de picote, fica lindo o acabamento das curvas. Agora é só desvirar. Depois que a gente desvirou, passa uma costurinha bem na bordinha, só para estabilizar essa abertura. E passa uma costurinha de pesponto, pontinho a partir do 3,5, aqui, ó, pra prender o tecido principal e o forro. Depois que a gente fez essa costurinha de pesponto, reserva o bolsinho, vamos trabalhar no corpo, tá? O corpo, eles são 3 partes. Parte 1, parte 2 e essa parte daqui que é a parte 3. Você vai unir essa parte com essa e vai pegar a parte de baixo, ó. E vai colar assim. E como ele vai ficar? Assim, ó. Nesse tamanho, assim, tá? E aí, você vai estruturar o seu tecido, prender o molde e cortar. Lembrando das direções. Ele precisa ter direção aqui. Virando, ele tem que ter direção assim. A lateral tem que ter direção assim. E a outra também tem que ter direção assim. Essa parte do bolsinho, eu vou colocar aqui na parte do linho. Desse lado vai estar os ursinhos viradinho pra cá. E assim como eu fiz aqui também. Coloquei retalhinhos dos ursinhos nas laterais. Então, a gente vai passar aqui, ó, meio centímetro dessa quina pra baixo. A gente vai passar uma costurinha e depois prender nas laterais. Vai sobrar uma partezinha aqui da ponta, depois você vira, vem com a tesoura e deixa exatamente do tamanho do nosso corpo. Vai ficar assim, ó. Agora, a gente vai reservar o corpinho para trabalhar no canal do zíper. Pro canal do zíper, nós vamos unir o molde, parte 1 e parte 2, e vamos unir um sobre o outro, sobrepondo a faixinha cinza. Faixa cinza sobre faixa cinza. Não é ao lado, tá? Sempre é sobrepondo os moldes. E aqui tem, ó, o desenho pra gente cortar o etaflon, que é o tracejado, e o maior, a gente vai cortar aqui o tecidinho. O meu linho, ele tá no Dubla Soft, que é uma manta,
Tá dubladinho no Dublasoft, que tem um termocolante. E eu uni aqui no meio para que de um lado ele ficasse certinho e do outro também. Você vai cortar o forrinho maior do que o principal. Vai precisar do Etaflon, da manta térmica, do tamanho do tracejado. No corpo também tem o tracejado para você cortar. Vai precisar de 22 centímetros de alça. Essa alça aqui, eu peguei uma faixa de algodão cru, uma alça de algodão cru, e fiz o detalhe com o próprio tecido. Na medida, ela ficou com 2,5 por 22. Você vai separar o zíper, a quantidade que tem no molde. 2 cursores, eu tô trabalhando com esse para destacar a cor. E vamos reservar todas essas partes e pegar o molde do gabarito da alça embutida. Você vai ter aí no molde o gabarito de alça embutida. Ele vem assim, com a faixinha preta, você recorta essa parte preta e ele vai ficar assim. É aí que a gente vai trabalhar, tá? Então, nós vamos precisar de 2 retalhinhos do mesmo tecido do canal do zíper nessa medida, tá bom? E aí, a gente posiciona e risca com uma canetinha fantasminha, ó. Risca, posiciona aqui e risca. Aqui, a gente vai achar o meio. No caso, o meu meio, ele tem uma costura. Depois, a gente vem, traz a ponta pro meio e faz um pique. A mesma coisa aqui, ponta pro meio e faz um pique. Vamos fazer isso do outro lado também. Pique feito, a gente achou, dividiu essa parte do canal do zíper em 4 partes. Então, o meio dessa parte aqui é esse e o meio dessa parte é esse. Nós precisamos também achar o meio do nosso retalhinho. Então, achei aqui o pique, vou posicionar assim, ó, pique com pique, pique com pique, tá? Observe que o que eu risquei assim, pra cá tem menos sobra do que pra cá. Então, se eu coloco esse assim, o outro eu tenho que colocar do mesmo jeito. Eu não vou inverter, tá? Tem que ser assim, igual. Senão a alça, ela vai ficar torta. E aí, nós vamos passar uma costurinha com ponto 1,5 em cima dessa marcação. Esse aqui, eu tô usando porque a minha alça tem 2,5. Então, você tem aqui a referência. Se a sua alça tiver 3 centímetros, você vai usar essa referência. Se tiver 4, você vai usar essa referência aqui. Vamos, então, botar o pontinho 1,5 e costurar. Fizemos, então, a costurinha aqui do outro lado, né, em cima do risco. A gente vai pegar a tesoura no meio, ó, e vai abrir aqui, tá? Pra gente fazer a nossa cesariana, ó. Vem até a pontinha com a tesoura. E depois traz aqui como um triângulo, como quando a gente faz bolso embutido, tá? Pra colocar o zíper. Mesma coisa, a gente tá fazendo aqui tipo uma casinha de botão, só que pra alça. Agora que eu já abri, vou passar esse retalhinho para o outro lado. E ele vai ficar com esse aspecto. Passa pro outro lado, o outro também. E ele vai ficar os dois com esse aspecto do lado direito e assim do lado do avesso. Agora, a gente vai pegar a nossa alça, marcar da ponta pra dentro 1 centímetro. E a gente vai encaixar ela aqui até esconder essa marcação, tá? Puxa direitinho os tecidos. E, ó, ele vai ficar assim. Prendi todo mundo aqui com alfinete, tecidinhos pra cá.
Agora, a gente vai passar uma costurinha aqui, desce 3 pontinhos, depois sobe e faz um retângulo pra fixar bem essa alça. Depois que a gente costurou toda essa sobra do tecido, a gente refila, ó. Nossa alça aqui teve 2 costuras, né? Começamos por aqui e finalizamos aqui, com retrocesso no início e no final. Fiz de um lado, marquei aqui. Deixa eu marcar com giz pra vocês conseguirem ver bem. Pronto. Marquei. Vou encaixar na casinha da minha alça, até esconder a marcação. Trago o tecidinho pra cá, prendo com o alfinete e faço essa costurinha. Olha só o resultado, dentro e fora. Vamos agora trabalhar no canal do zíper. Você vai precisar usar o calcador de zíper da sua máquina, porque o zíper para essa peça, ele vai ficar aqui na lateral. Por isso, inclusive, que ela é colocada a alça deslocada aqui, ó. Porque quando a gente vai colocar o zíper, ele vai compensar. Vai ficar metade e metade, tá? Só que o zíper, ele é muito frágil. Então, essa parte daqui, ela é muito mais frágil do que o material que a gente tá trabalhando, que tá estruturado. Então, eu não posso deixar a costurinha ficar aqui e ele ficar muito visível. Então, eu vou precisar costurar com o calcador de zíper para ele ficar o máximo escondido possível nessa peça, tá? Para esse projeto. Então, o que nós vamos fazer? Na direção aqui da alça, a gente vai encaixar o zíper direito com direito e passar uma costurinha bem na bordinha. Agora, a gente vai pegar o forrinho, posicionar direito com direito, colocar essa parte assim e passar uma costurinha com calcador de zíper. Aí, agora que a gente já costurou o zíper, ó, a gente vai rebater com uma costurinha de pesponto. Já pode usar o calcador normal. Vai empurrando a alça, puxando forro e tecido principal. Depois que a gente passou aqui o pesponto, eu fiz uma costurinha aqui e aqui. Deixei esse espaço pra gente desvirar. Aí, eu vou refilar a sobrinha do forro. Vou pegar o Etaflon e vou colocar com o laminado na direção do tecido, vou empurrar até aqui. Ele vai ficar encaixadinho, você vai empurrar na direção aqui, tá bom? Do pesponto. E aqui vai ficar sem Etaflon, aqui sem Etaflon e aqui também. Ele tem que ficar menor, tá? Você refila o suficiente pra deixar aqui livre. Agora, é só fechar e refilar o forrinho. Agora, a gente vai encaixar aqui na pontinha o coçô, vai colocar de um lado deixa ele aqui no meio, depois vem, abre aqui e coloca o outro cursor daqui até o meio. Cursores colocados, a gente passa uma costurinha aqui pra não abrir, ó, na cremalheira e refila o zíper na mesma direção aqui do canal do zíper. Então, como se fosse uma reta só, tá? Depois que refila, vem no isqueiro, na chama azul e sela. Vem pro outro lado e faz a mesma coisa. E ele vai ficar assim, tá? Vou reservar pra colar o Etaflon aqui. Então, você vai passar cola de silicone, cola spray, pra encaixar na direção, ó, o laminado na direção do estruturador, tá? Que eu tô usando o Dubla Soft. Então, encaixa, passa aqui uma colinha e deixa secar. Depois que o Etaflon tá coladinho no estruturador,
A gente vai pegar o avesso do nosso forro, que eu cortei um retângulo maior do que o molde. Vai estabilizar assim. Eu botei um pouquinho de cola também no Etaflon. E vai passar uma costurinha pra prender todo mundo e refilar. Precisa ficar igual o principal e o forro. Essas sobrinhas a gente guarda pra poder trabalhar com viés. Aqui no molde, você vai dobrar o meio e você vai fazer um pique dos dois lados. Vai repassar esse pique pra cá. Aqui também, certo? No canal do zíper. O meio é essa parte aqui da costura, mas se você estiver fazendo com a costura só, você vem, dobra e faz um pique aqui e um pique aqui. Ou marca. O ideal é marcar, tá? No zíper. Mas eu tenho muitas alunas que gostam de fazer o pique, então eu sempre tô trazendo essa dica. Fez o pique no zíper pequenininho, vem com o isqueiro e sela. Ele não pode soltar, tá bom? Porque se não selar, ele desfia, termina que acaba desfiando daqui até fora, tá? Que é onde fica aparente. Então, nós vamos na direção do zíper, ó, fazer isso. Zíper com bolso. Vamos fazer isso. Aí, a gente vai passar uma costurinha bem na bordinha, ponta com ponta, daqui até aqui. Aí, vem essa gangorra, ó. Aí, a gente vem pra cá, faz a mesma costurinha, ponta com ponta. Com os retalhinhos que a gente refilou do forro aqui do corpo, a gente vai cortar aqui 2,5 centímetros. Vai encaixar o próprio forrinho. Como ele não desfia, né? Eu tô usando um forrinho impermeável com corte a fio. É só passar uma costurinha aqui com margem de 0,5. A gente vai, ó, refilar aqui nas bordas. Vem com a tesoura, vai puxando na pontinha e aí a gente vai refilando aqui. Mas você pode substituir pelo viés da sua preferência, tá? Ó, nessa parte aqui você puxa ou vem com a tesoura e pertinho assim, refila, tá bom? Fez isso, faz a mesma coisa do outro lado. Lembrando, se você entrar com a margem que não for 0,5, esse molde não vai bater. A gente achou o meio aqui do canal do zíper para que ele encaixe aqui, ó, no meio do corpinho. Então, em vez de fazer um anel para encaixar aqui no espelho, a gente já vai com o corpinho mesmo, que já tem aqui a parte do fole, a gente já vai costurar. Então, ó, primeiro ponto, começa pelo zíper, vem e passa uma costurinha daqui até encaixar, como você vai fazer comigo. Ó, zíper na bordinha, nem sobrando, nem faltando. Empurra até aqui, não. Vem até o final. Agora, a gente vai vir da ponta. Você clipa todo mundo, do meio pra ponta. E vamos passar essa costurinha. Depois que a gente coloca o viés de um lado e do outro, chegou o momento de desvirar. Depois que eu desviro, essa peça tá toda abarrotada, então eu vou colocar memória, bolinhas de papel aqui dentro. Coloquei bastante e vou deixar de um dia pro outro, pra ele ganhar forma. Então, eu só vou mostrar pras minhas clientes depois. Eu não desviro e já vou postando não, tá? Nos stories.
calma, paciência, mostra a melhor versão da sua peça, porque quando você desvira, ela tá bem abarrotada. Então, agora é só aguardar, ganhar memória, fazer a sua. Não esqueça de deixar o seu like e quando fizer, me marcar que eu quero ver, tá? Beijo e até a próxima!